Bem, bom dia a todos. Gostei do bom dia. Hoje a gente, então, está de volta a esta casa, depois de um período mais ou menos longo, né? E é com grande satisfação de reencontrar os amigos. E é uma casa que a gente sente muita vontade e sente muitas vibrações positivas que facilitam muito as nossas reflexões. Hoje, nós vamos falar sobre esse tema fundamental, que é sobre o perdão. O perdão, na realidade, ele é fundamental para a nossa conquista da nossa felicidade. Por incrível que pareça, muitos buscam a felicidade em conquistas materiais, em conquistas de poder, de posse, de prestígio. E nós sabemos que talvez essa conquista da paz, que foi falada aqui agora, é através do perdão, nós vamos alcançar essa tão almejada paz que nós buscamos. Talvez o que mais dificulta essa conquista da paz é a dificuldade que nós temos de nos perdoar. Por incrível que pareça. Se não houvesse a culpa, não haveria tensão psíquica. E nós seríamos serenos e tranquilos o tempo todo. Não haveria essa cobrança de que nós só poderíamos ser amados se fizéssemos a coisa certa. Nós somos amados independente pelo nosso Pai Celestial da nossa situação evolutiva. Mesmo com os nossos defeitos, com nossas imperfeições, nós merecemos o amor divino. Pelo fato de nós sermos criaturas divinas. Se nós, como pais aqui, terrenos, nós amamos nossos filhos, independente da sua postura, das suas atitudes, do seu comportamento, mesmo que um filho cometa algum crime, algum erro, uma mãe, um pai, é incapaz de deixar de amá-lo, não é isso? Talvez seja o amor de mãe e de pai, né? Seja o amor mais próximo do amor celestial, que nós conhecemos aqui na Terra, né? Que nós poderíamos graduando assim um amor, né? Então, se uma mãe não consegue recriminar ou rejeitar ou deixar de amar um filho pela sua atitude imperfeita, vamos dizer assim, quiçá o nosso Pai Celestial. Então se nós não tivermos essa culpa, esse julgamento, nós vamos nos sentir amados, acolhidos, queridos pelo nosso Pai e por todos nós. E aí viria a nossa tão almejada felicidade. O problema é que nós ficamos nos julgando o tempo todo, né? Nós julgamos a nós mesmos e julgamos o nosso próximo. O julgamento, como por isso que Jesus nos colocou, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Quando a gente julga o próximo, a atitude do próximo, nós deixamos de amá-lo naquele momento. Não sobra espaço para o amor quando está julgando. Se nós atribuímos valor a uma pessoa, nós temos que amá-lo independente do seu comportamento, de suas atitudes. Como se diz no ditado popular, né? Nós devemos recriminar ou criticar o pecado. Agora, o pecador deve ser amado incondicionalmente. O pecador deve ser amado, ou seja, o ser divino que nós somos, deveremos acolhê-lo, aceitá-lo como ele é. Então, ao julgá-lo, ele como pessoa, nós estamos deixando de amá-lo. Nós estamos lhe atribuindo um valor que não existe. Nós podemos julgar, criticar a atitude dele. Então, essa é a questão principal de hoje. Assim como as nossas atitudes. Se nós aceitarmos como nós somos, nossas imperfeições, nossos erros, nossos deslizes,
sem nos culpar, sem nos julgar e sem nos culpar, nós não ficaríamos tristes, não recriminaríamos, não nos ficávamos abatidos e nem, vamos dizer, com essa autoestima prejudicada. Nós teríamos essa autoestima nossa, esse amor próprio, ficaria imune a esses julgamentos se nós não nos julgarmos. O problema, aí vocês vão falar, poxa, mas essa felicidade, quando a gente não julga as nossas atitudes, seria uma felicidade muito superficial, né? A pessoa viveria errando e não se atentaria, e não se sentiria mal pelo fato de ter errado. Então, continuaria errando. Vocês poderiam pensar dessa forma. Não é? É claro que quando a gente fala em julgamento, não quer dizer que nós não vamos nos arrepender do que nós fizemos. Nós vamos nos entristecer quando fizermos alguma coisa em desalinho, desarmonia com a ordem universal. Quando nós agredimos, cometemos algum deslize, alguma atitude pecaminosa, vamos dizer assim. Mas esse arrependimento é uma atitude louvável e fundamental também para o nosso crescimento. Se arrepender do que fez, se entristecer de ter feito aquilo, mas esse arrependimento lhe impulsiona a você se modificar e tomar novas atitudes renovadas de se melhorar, de reparar o que fez, de espiar, como diz Kardec, né? A gente precisa de espiar o que nós fizemos de errado, reparar o que fez e nos melhorar e progredir. Esse é o caminho natural nosso. O arrependimento, quando nós nos tomamos consciência das nossas atitudes equivocadas. Agora, o julgamento já atribui uma punição. Quando você se julga um indivíduo pecador, vamos dizer assim, como diz o pecado, esse termo pecado, né, que é carregado desse preconceito, né? Quando você se julga, quando você se condena por ter feito aquilo, você se agride. Aí vem a culpa por ter feito aquilo. Então, culpa não é uma coisa positiva. A culpa faz a gente ficar estagnado naquele sentimento de autoflagelação, autoagressão por termos pecado. A culpa não nos mobiliza, e é isso que Deus quer de nós. Nosso crescimento, a nossa renovação, a nossa mudança, nossa reforma íntima. E a culpa não leva a isso. A culpa faz a gente ficar ali patinando e vem sentimentos de depressão, autoagressão, autoestima baixa, e não é uma coisa produtiva. Então, quando a gente fala, alguns autores citam essa culpa pequena, quando a gente faz alguma atitude equivocada, você tem aquela culpazinha de ter feito aquilo. Isso aí é natural. Essa culpazinha, a gente chama de arrependimento. Hoje nós vamos mudar esse nome de culpa, vamos tirar essa palavra culpa. Culpa é quando a coisa é mais pesada. Quando você fica com aquele pensamento, aquele arrependimento, a gente chama de arrependimento adoecido. Ele se transforma em remorso e culpa. O arrependimento é saudável. A culpa já é patológico e não é saudável, não é uma coisa positiva para o nosso crescimento. Então, se nós ficarmos isentos de culpa, nós vamos ser muito mais tranquilos e felizes. Não quer dizer que nós vamos deixar de trabalhar, de se arrepender das atitudes equivocadas. Isso é o psicopata que é assim, né? O psicopata é uma doença, talvez uma das doenças mais difíceis de tratar. É aquele indivíduo que não sente culpa de ter... Aí eu estou falando culpa de novo, né? O nome não é certo. Não se arrepende de ter feito nada contra outra pessoa. Ele não tem a avaliação do outro. O alter ego, a alteridade dele está prejudicada. Ele não reconhece o outro. Ele não sente pelo outro. O psicopata, ele toma as atitudes sem ter referência no outro, se está prejudicando ou não as pessoas.
Nem é por maldade, né? Que, como disse Paulo, né? Nós somos mais frágeis do que maus, né? Existe mais a ignorância do que a maldade. Não é por maldade que ele faz mal para o outro, pela ignorância dele não ter a capacidade. Aí é uma doença mental, um distúrbio mental. Ele não tem a noção, o reconhecimento do outro. Então, o que ele fizer com o outro, não importa se o outro está sofrendo, se o outro foi prejudicado, o que foi, ele não avalia isso, né? Nem julgar, ele não avalia. E isso faz com que ele faça 1000 coisas aí, mirabolantes, que vai agredir o próximo. Ele não tem noção do erro que ele está fazendo. Isso é chamado psicopatia. É o psicopata. É difícil de tratar. Porque como é que você vai tratar um indivíduo que não tem essas pessoas que fazem 1000 coisas aí, que roubam, que agridem as pessoas e continua, ele não tem sentimento de culpa. Ele não está nem aí pelo que ele fez. Isso existe, você deve conhecer alguém aí, no meios que a gente conhece aí, tem muitas pessoas que são assim. Roubam, e não estão nem aí, acham que estão certo, né? Não é muito difícil você ver o jornal hoje em dia, as notícias de Brasília, não é raro a gente ver pessoas que têm esse tipo de comportamento hoje em dia no Brasil, né? Então, nós vamos começar. Tem um colega nosso, o perdão é tão importante. Tem um colega nosso que ele é psicanalista, que ele fala que se nós conseguíssemos nos perdoar, quando eu falo perdoar, porque a gente tem sentimento de culpa, né, do que fez. Se a gente se perdoar e perdoar o outro, está resolvido. Quando a gente se julga e se pune, vem a culpa. Quando a gente julga o outro e pune o outro, vem a raiva, a mágoa e o ressentimento em relação ao outro. Quando a gente não julga, você não tem nem raiva nem ressentimento do outro. Raiva pode ter, né, que é passageiro, mas você não tem, não guarda aquela mágoa do outro, aquele ressentimento, e nem em relação a si mesmo, que é a culpa, quando você não julga. Então, se nós trabalhássemos o perdão, ele fala que as terapias seriam desnecessárias. Ele falou que se todo paciente que vai para ele, se ele conseguir trabalhar esse lado de perdoar o outro, perdoar a si mesmo, ter uma vida serena, tranquila, em paz, esse indivíduo não vai ter tensão psíquica. Ele vai ter seus problemas, suas dificuldades, seus desafios para enfrentar, vai errar, vai se arrepender do que fez, vai reparar, vai passar pelas expiações, tudo isso que é natural, como diz Kardec nos fala. Mas ele não vai ficar se punindo, se agredindo e atolado naquele movimento de autodepreciação. Então, quando nós não temos esse julgamento, não precisa nem se perdoar, né? Como diz acho que não sei se era Chico, que falava, né, que ele não precisava de perdoar, porque ele não tinha mágoa, não tinha raiva de ninguém, para que queria perdoar, né? O problema nosso é que nós ainda somos inferiores. Chico tinha suas imperfeições também, mas nós temos nossas inferioridades, guardamos mágoa dos outros. Nesse processo nosso de crescimento que nós estamos aqui aprendendo para evoluir, a gente começa também a nos criticar, nos punir, nós temos dificuldade de lidar pelo nosso orgulho, lidar com nossos erros. E para a gente poder lidar com nossos erros e aceitá-los, sem se agredir, sem se punir, nós precisamos de basicamente 2 coisas que Jesus colocava para a gente: mansidão e humildade. Humildade para aceitar nossos erros. Quem é orgulhoso não aceita que errou, né? E mansidão para você não se revoltar contra as coisas que vêm para nós decorrentes das nossas imperfeições. Com essas 2 virtudes, a mansidão e a humildade, nós vamos conseguir trabalhar as nossas imperfeições sem nos agredir, sem nos punir, sem nos culpar. Não precisa nem de se perdoar, né? Então, a maneira que a gente entende o perdão é básico para nós podermos lidar e desenvolver essa atitude nas nossas vidas. Se a gente entender perdão como uma passividade, uma apatia perante uma agressão que nós recebemos do outro, alguma coisa que nos ofendeu, alguma coisa desse tipo. Se nós considerarmos que perdão é você ficar passivo perante isso, não reagir,
não expressar suas emoções, aceitar passivamente, ficar apático, ser conivente com o que o outro faça para você. Não, eu não posso reagir porque o outro eu tenho que perdoá-lo. Não reagir, ficar submisso ao outro e esquecer o que ele fez. Vou esquecer o que ele fez para mim e aquilo não vou mais lembrar daquilo. Se você achar que perdão é isso, fica muito difícil perdoar. Não é isso? Muito difícil perdoar. E outra coisa, você não vai estar perdoando. Você vai estar simplesmente botando a sua raiva, suas emoções, sua indignação debaixo do tapete. Você vai estar recolhendo aquilo, abafando no seu inconsciente, aquilo vai vir à tona. Toda hora você encontrar com aquela pessoa que lhe fez algum mal, que você achou que foi mal, você vai olhar ela diferente, você não vai ter aquele prazer em encontrar com ela, você não vai ter dificuldade de amá-la. Porque no seu inconsciente você tem aquele sentimento de que ela te fez mal. Você simplesmente engoliu aquilo. E quem engole sapo o tempo todo, uma hora ele fica o quê? Dá congestão, né? Ficar engolindo sapo o tempo todo dá congestão na gente. Então nós temos que reagir. Então esse tipo de perdão não é isso que nós estamos falando aqui. Não é só esquecer, não, o outro me fez mal, mas eu agora sou, pelo conhecimento que eu tenho da doutrina, da religião, me ensina que eu não posso revidar. Não posso revidar, não posso ter sentimento nenhum em relação a ele. Não posso ter raiva dele pelo que ele me fez. Eu tenho que abafar minhas emoções. Não é isso que a doutrina fala. Agora nós vamos falar mais na frente. Agora, se você entender que é uma maneira de se libertar, ou seja, perdão é com você mesmo, fica uma coisa bem mais fácil, né? Por isso que muita gente hoje em dia, aqui da psicologia, está trabalhando o perdão de forma racional até, sem muita conotação religiosa até. Perdão como uma coisa científica, uma terapia mesmo. Esse autor, que eu me baseei muito nesse livro, chamado Fred Luskin, Poder do Perdão, ele fala que ele tem um seminário sobre perdão, um workshop de final de semana, né? Você sabe que o workshop o que é, né? Outro dia eu fui fazer um workshop com minha esposa, em São Paulo, eu fui no congresso e fomos fazer um workshop. Eu fui para o work e ela foi para o shopping. Aí deu um workshop. Então, ele fez um workshop, esse autor, ele faz, né? Muito famoso, de 48 horas no final de semana, o índice de pessoas que conseguem se libertar daquela mágoa durante aquelas 48 horas com aquela forma nova que ele passa do que é o perdão, é altíssimo. Ele fala que tem pessoas que entram ali carregadas de dores em tudo, porque você sabe que a mágoa, a culpa, é um dos piores venenos que o nosso psiquismo libera para agredir o nosso corpo. Quem passa por isso sabe que é uma série de alterações orgânicas. Essa tal de hoje em dia que fala da fibromialgia, que não existe a doença, né? Fibromialgia são dores, aquele monte de ponto. Hoje em dia, essas dores articulares que falam, deram o nome de fibromialgia. Então, é o quê? É decorrente, é alguma coisa que você está se liberando substâncias tóxicas ligadas ao ódio, à mágoa, que está lhe agredindo, está lhe levando a dores. Eu já tive uma paciente, inclusive, quem já leu o livro do Aloysio de Guarapari, Aloysio já esteve aqui, né? Várias vezes, né? E Aloysio tem um livro sobre perdão, né? Terapia do perdão. E esse livro nasceu de uma conversa que eu tive com ele no consultório, que ele foi me consultar comigo. E ao ele entrar no consultório, tinha acabado de sair uma paciente nova, que tinha passado por um processo muito grave de saúde, decorrente simplesmente dessa alta agressão, da dificuldade que ela teve de perdoar o marido. O marido tiveram desentendimentos, se separaram, o marido teve um outro relacionamento, e ela não perdoava aquilo. Ela tinha duas filhas, as filhas começaram a conviver com a outra do marido, e aquilo para ela era um sofrimento atroz, e ela teve uma reação muito violenta em relação a isso, chegou a criar um monte de dificuldades, a família toda ficou envolvida.
E ela ficou alguns anos envolvida com essa dificuldade de aceitar isso. Quando as filhas iam na casa, voltavam, falavam que tinha comido uma coisa boa da madrasta lá, ela ficava possessa, quer dizer, aquele ódio. E isso começou a adoecê-la. Ela chegou ao ponto de chegar no meu consultório com pressão de 20/12, que é uma hipertensão severa. E ela que não tinha nada. Uma menina nova, bonita, gerente do banco, uma vida certinha. Ela, pressão 12/8, começou a pressão dela subir descontroladamente. Aí depois começou a ter doenças reumáticas. Depois começou a ter uma coisa que eu não tinha visto, que é o eritema nodoso, uma inflamação que dá na pele aqui em vários locais, que é extremamente doloroso, ligado a um reumatismo, né? Teve um reumatismo muito. Depois teve úlcera, gastrite, úlcera, teve refluxo, uma enxaqueca violenta. E isso, cada vez a gente tratava, porque a medicina hoje em dia é assim, você trata a terapia de supressão, né? Onde vazou aquela pressão, da panela de pressão está muito grande, começa a vazar, né? Aí sai um ponto, você vai lá e tapa, né? Bota um analgésico. Vazou no estômago, você vai lá e bota um omeprazol, tapa. Vazou nas articulações, começou a ter dor, você vai lá, faz um anti-inflamatório e tapa. Você vai tapando, mas a pressão está lá dentro. E vai saindo para um monte de ponto, vai saindo, a terapia supressiva. A gente tem dificuldade de tratar a causa. Até mesmo quem trata a causa não é o médico, é quem? O próprio paciente. Então o médico ele é um indutor. E ele precisa de despertar no paciente essa ideia de que o paciente é o próprio médico de si mesmo, né? Como disse Emmanuel, né? O espírito é o médico de si mesmo. Então, essa paciente teve isso tudo. Aí depois passou uns 3 anos, uns 2 anos mais ou menos, que eu não a via. E ela veio no meu consultório antes da Luísa entrar. Por incrível que pareça, ela entrou, uma aparência boa, falou, olha, melhorei, não estou sentindo mais nada, vi a pressão dela 12/8, sem remédio nenhum. Falei, mas o que houve? Consegui perdoar o meu marido. Agora eu convivo com ele, convivo com a madrasta dos meus filhos, companheira dele, aceitei, segui minha vida, me envolvi com uma religião, a religião me mostrou muita coisa que eu não estava vendo, e agora ela não tinha mais nada de problema de saúde, por incrível que pareça, através do perdão. Perdão a si mesmo, das suas atitudes, que ela devia se punir. Geralmente, no final, é você com você mesmo. O fato dela estar com raiva dele, era a raiva dela por não ter capacidade de conquistá-lo. No fundo, é isso. No fundo, você fica magoada pela sua desvalorização, no fundo, sempre é com você mesmo. Então, ela começou a refletir que os valores que ela tinha, independente daquilo, que o problema não era com ela, era dele, ele que escolheu o outro, era problema dele. Deixou de trazer a coisa muito pessoal e desenvolveu o perdão e se curou dessas manifestações clínicas. A panela de pressão diminuiu a pressão, melhorou. Então, se você entender o perdão como uma maneira de se libertar desse passado e poder viver com mais paz e liberdade para expressar a sua vida, o seu ser de amor, de bondade, continuar a sua vida de evolução, evoluindo, enfrentando as dificuldades que a vida lhe aparece, você passa a entender que perdoar é uma coisa boa e facilmente não, né? Não é tão fácil assim, né? Mas é uma coisa factível, né? Vamos dizer assim, que está às suas mãos, não depende do outro, depende de você. Por pior que seja a atitude que o outro fez com você, se você não guardar a mágoa do outro, se você resolver, se você ter uma escolha de não se perturbar mais com aquela ideia, de entender que o problema é do outro, amá-lo ao invés de criticá-lo, amá-lo no sentido de amá-lo como ser que ele é, não importando a atitude que ele tomou, e a atitude, mesmo que esteja errada, é problema dele com a divindade, com a justiça divina e não com você. Você se liberta daquilo. Perdão é você com você mesmo. Por isso que esse seminário do Dr. Fred Luz tem tanto resultado, porque você consegue, independente, você não precisa falar com o outro que perdoou o outro, não. O outro, às vezes, até morreu. Na realidade, o outro, às vezes, nem lembra. O outro nem está pensando em você, e você fica guardando aquele mágoa, aquele rancor, aquele sofrimento, né?
igual aquela raposa, né? Eu mereço, eu sou triste, fica naquela comiseração. Sabe o que é comiseração? É prazer em sofrer. Você começa a ter prazer no sofrimento. Você fica falando, puxa, aquele outro me fez eu ficar assim, do jeito que eu estou, eu não presto, eu não me amo, eu sou mesmo uma pessoa incapaz, eu não mereço. Fica esse sentimento de comiseração que não leva a nada. No fundo, é uma baita de um orgulho, de uma vaidade. Você está querendo, com isso, conquistar a pena do outro. E o outro fica com pena de você, lhe dê migalhas de amor. Porque é migalhas. Porque o verdadeiro amor é você que se dá. Você tem que entender que você não precisa esperar ser amado. Você pode preencher essa carência afetiva com... Pode não, e deve. É a única forma que tem. É você se amando como pessoa divina que é. Como pessoa especial que é. Como pessoa rica, preciosa perante a divindade que você é. Se você preencher com esse sentimento, você vai perdoar o outro. Você não vai ficar precisando passar por coitadinho. Essa comiseração, esse prazer em sofrer, porque você sofrendo, você conquista a pena dos outros em relação a você. Você passa a ser dona, agente, protagonista da sua vida, e não ficar dependendo da aprovação que o outro tem para você, do aplauso do outro para você. Você não precisa se representar na vida. Você pode ser autêntico. E as pessoas vão gostar de você dessa forma, com certeza. Quando você é autêntico e verdadeiro. Então, perdoar então, é se libertar. Não é só esquecer. Não é só abafar. É libertar daquele sentimento que estava ali aprisionando e não deixando você viver a vida presente, que é o grande presente que Deus nos dá. Você está vivendo em cima do passado, você está preso a essa energia, ao invés de você ser dono do seu nariz, você fica aprisionado nessa energia do outro, aprisionado no outro. Você entrega o comando da sua vida ao outro, entende? Eu estou assim porque o outro fez eu ficar assim, mas o comando da sua vida você tem que assumir isso de volta. Quando você se liberta disso, não importa o que o outro fez com você, eu posso ser feliz, eu posso me amar, eu posso tomar minhas atitudes, independente do que o outro me fez. O que o outro fez é problema dele. Eu não, e não no sentido de ser superior a ele, não, gente. Não pode falar também. Também tem um deslize que a gente cai nessa armadilha. Fala assim, não, ele está assim porque ele é inferior ainda. Ele está passando por dificuldade, ele tem colocando você numa atitude de uma posição superior ao outro. Não é assim. Nós temos que nos colocar na posição de igualdade com o outro. E cada um tem suas atitudes de acordo com as suas escolhas e padrão evolutivo. Então, perdoar não é esquecer. Isso, em psicologia, chama-se amnésia. Amnésia é esquecer. Ninguém esquece por decreto. O cara me fez me agrediu e fez isso com a minha filha. Vamos colocar um extremo. Uma pessoa estuprou uma filha sua. Imagina isso. Que muita gente está falando, poxa, ele está falando isso porque ele não passou por dificuldade. Mas aí vamos dizer que vamos colocar no extremo. A pessoa fez um estupro na sua filha. Você vai falar, poxa, como é que eu vou perdoá-lo? Não é isso? E aí? Se você entender que perdoar é esquecer o que o outro fez, você não vai conseguir perdoar mesmo. Não tem decreto nenhum que faça você esquecer. Você nunca vai esquecer aquilo. Agora, se você entender que o perdão é para você e não para o outro, que você precisa se libertar daquilo e seguir sua vida, independente do que, e tomar as atitudes que deva ser tomada para fazer justiça em relação ao outro. Não quer dizer que você vai ser conivente, nem aceitar o que o outro fez, nem bater palma para o outro. Você estuprou, tudo bem, daqui a pouco você vai evoluir, vai aprender, vai melhorar, eu te perdoo. Não é por aí, não. Você tem que expressar a sua indignação pelo que ele fez. Você tem que procurar justiça. Você tem que a justiça, se tiver que puni-lo, você tem que puni-lo, a justiça dos homens. Você vai entregar para a justiça com as próprias mãos, né? Mas você não vai ficar. Você tem que
procurar não se abater mais com aquilo, continuar a sua vida. O que é continuar a sua vida? Cuidar da sua filha, né? Dar carinho para ela, fazer coisas que possam promovê-la, coisas que possam aliviar, atividades de relacionamento com as pessoas, ajudar as pessoas que foram abortadas, ajudar na igreja as pessoas necessitadas. Tudo isso são atitudes positivas, para você não ficar preso naquela energia doentia, da raiva e da mágoa. Deu para entender, gente? Perdão é com você mesmo. Não quer dizer que você vai aplaudir o que o outro fez, não. Então, perdoar não é esquecer. Isso é amnésia. Ninguém esquece. Perdoar é se lembrar daquilo, você vai lembrar, mas você não vai se perturbar mais com aquela ideia. Também não é fácil, né? Não é fácil. É se lembrar sem se ferir, sem se perturbar e sem sofrer. Isso é cura, definitivo. No dia que a gente conseguir isso, você vai falar, mas isso não é fácil. Claro que não é, por isso nós estamos aqui, passando dificuldade. No dia que nós conseguirmos, isso chama-se cura. Por isso é uma decisão nossa. Hoje, a partir de hoje, eu não vou me perturbar com aquilo, vou procurar ocupar minha mente com coisas positivas e boas, e reparar, e através do amor, eu poder me libertar desses sentimentos negativos que me fizeram. Então, esse autor que eu falei, ele compara nossas mágoas como aviões na tela de um controlador de voo voando em círculos sem pousar por muito longo tempo. Sabe aquele controlador de voo que tem aquele monte de aviãozinho na tela? Centenas, às vezes milhares. Não sei nem como é que ele consegue. Uma pousa, a outra levanta. Não sei se alguém já viu uma foto disso na Europa. Multidão de avião, ele tem que controlar qual que vai pousar, qual que vai levantar. Você pode levantar a voa, que o outro já baixou. O que acontece? O perdão é o quê? É esse controlador continuar com o avião no ar sem pousar. Ele fica constantemente no ar, não alivia a sua mente. Está constante. Tudo que você vai fazer na sua vida, aquele pensamento vem à tona e lhe interfere nas suas atitudes. Você vai fazer uma coisa boa e fala, puxa, eu estou triste, eu não vou hoje sair não, porque eu estou magoado, pensando naquilo que o outro lhe fez, não sai, não faz o bem, não faz nada. Compromete, você não trabalha, você não tem autonomia sobre você mais, porque aquele pensamento te toma conta. Você entregou a sua vida ao outro. Abriu mão do grande poder que nós temos de administrar a nossa vida. Aí, então, todos os aviões já pousaram e nossas mágoas continuam ocupando um precioso espaço aéreo em nossa mente. O que fazer? As mágoas estão lá. Aqueles pensamentos doentios estão lá. Aí eu lhe pergunto, como que esses aviões chegaram lá? Por que esses aviões, nós deixamos que esse pensamento fique na nossa mente, impregnado, mantido, por muito tempo, nos fazendo mal, e a gente continua naquele pensamento negativo? Sabendo não, sem ter consciência que ele faz mal para a gente, né? A gente vê que está fazendo mal, mas a gente não procura. Por que fica ali? Olha só que interessante. O que faz a gente criar essas mágoas? Primeira coisa, você assumiu uma afronta em termos muito pessoais. Uma pessoa passa por você na rua, te vira a cara, não te cumprimenta, você fala, pô, a pessoa está com raiva de mim, não sei o quê. Ou a pessoa faz alguma coisa, própria separação. O marido abandonou a mulher, você não pensa que pode ser, você atribui aquilo pessoal, uma coisa pessoal sua. Você traz a coisa para o lado pessoal, você se agride pela atitude do outro fez com você. Você se magoa. E às vezes aquela atitude não tem nada a ver com você, ou se tem também, é problema do outro, não seu. O outro é que tomou essa atitude, não você. Você toma aquilo como pessoal sua. E você então fica com raiva do outro e aquele pensamento não sai da sua cabeça. Você continua a culpar a pessoa que o fez sofrer pelo fato de se sentir mal até hoje. Às vezes a pessoa te fez alguma coisa há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 30 anos atrás, e a pessoa já nem está aí, já seguiu sua vida, e você continua atribuindo o seu mal-estar, a sua dificuldade de viver, a sua dificuldade de conviver com as pessoas, a sua depressão, àquele mal que a pessoa lhe fez há 10 anos atrás. Aquilo já passou, aquilo não é real mais. Você que está sustentando e mantendo essa energia na sua cabeça. Esse aviãozinho, você não está deixando aquele avião pousar. Você comanda o seu avião. E você deixa ele ali. Você
culpa, é a culpa mesmo, a pessoa pelo fato de se sentir mal até hoje. O fato nem existe mais. Mas você revive aquele fato constantemente. Você cria uma história sobre aquilo. Isso é muito comum. Quando você está mal, você atribui o outro aquele fato de você estar mal, o outro que te ofendeu, o outro que te agrediu, o outro que te fez alguma coisa. Você quer contar para todo mundo isso, não é? Isso é comum da gente. Acontece com a gente. A minha esposa teve um problema com a chefia dela lá no emprego público, lá, uma chefe bem problemática, e acabou problema com todos os funcionários lá do centro de saúde lá, e ela se sentiu muito injustiçada. E aquilo, e aí eu falei, olha, ela era chefe, hein? Aí a chefe acabou, pesou neles e tudo, e aquilo ali magoou muito ela, e aquilo acabou trazendo problema de saúde nela, e ela guardava aquilo e contava para todo mundo. Aí o que eu falei? Eu comecei a observar, quanto mais ela contava, o que acontece quando você conta uma história? Você sustenta aquela energia. Ao invés de você se libertar, você revive aquilo. Então esse é o outro problema do aviãozinho ficar na sua cabeça. Primeiro, você traz a coisa muito pessoal, quer dizer, o problema era da chefe, a chefe que era problemática, mas você traz aquilo para você. Você está sofrendo porque você está permitindo. Está permitindo sofrer. Você que está guardando mágoa e está fazendo você sofrer. Você continua a culpar a pessoa pelo fato de você estar mal até hoje. A pessoa já fez a atitude que ela fez, ela jogou só uma pedrinha em você. Aquela pedra até hoje virou um paralelepípedo, você carrega aquilo até hoje com você e não se liberta, falando que foi a pedrinha da pessoa que te fez mal. E você sempre conta uma história, revivendo aquilo. Porque quando você conta a história, é natural que te alivia, né? Até mesmo que você passe como vítima, né? É que todo mundo quer. Hoje em dia nós somos assim, gente. A gente quer receber o carinho, a atenção do outro. Passar como vítima é bom. É prazeroso naquele momento passar como vítima. As pessoas começam a se tratar bem, coitadinho, né? Mas aquilo não é uma coisa edificante. Aquilo você não se promove com aquilo. Por isso que ter pena do outro não é bom. A gente fala, estou com pena dele. Essa palavra não é legal. Pena é como se você está superior ao outro, o outro está em situação inferior, você está com pena. Você pode sentir compaixão, empatia, sentir o problema do outro junto com o outro. Isso é louvável e é bom você ter isso. Agora, a pena, você nutre a pessoa esse sentimento de vitimização que ele fica nutrindo isso. Porque caridade, gente, não é ter pena do outro. Caridade é promover o outro. Por isso que o nome é caridade. Vem de caro. Caro é a elevação do preço. Né? A feira, o tomate está caro. O preço está alto. A palavra caro vem de elevação. Então, promover o outro, de qualquer forma, materialmente, dando alguma coisa, emocionalmente, levando a pessoa, estimulando, dando esperança, consolando, isso está promovendo a pessoa. E não colocando a pessoa como vítima e coitadinho, que ele não vai sair daquele buraco. Né? Agora, o que é o perdão? Perdão é a paz que você aprende a sentir quando se livra desses pensamentos de mágoa e ressentimentos, ou seja, quando permite que esses aviãozinhos pousam. Perdão é recuperar o seu poder, assumir responsabilidade por como você se sente e é ganhar liberdade, você se libertar. A mágoa aprisiona você. É deixar de ser vítima para ser agente da sua cura. Perdoar é amar. Porque só conseguimos, o perdão é irmão gêmeo do amor. Só conseguimos esse passo do perdão quando nós amamos. Por isso, quando eu falei que o amor mais expressivo, talvez que mais se aproxima desse amor puro, divino, é o amor de mãe, que nós conhecemos aqui na Terra. E por que uma mãe sempre perdoa o seu filho? Porque ela o ama. Tem um caso que aconteceu há uns 10 anos atrás, do estuprador do Parque do Ibirapuera, que está preso até hoje. Ele estuprou e matou cerca de 14 adolescentes, moças, que estavam andando no parque, ele pegava, estuprava e assassinava. 14 que descobriram, né? Ele foi preso.
Aí a imprensa fez aquele estardalhaço, né? E é natural, foi feita justiça, foi preso. Você imagina os pais, as mães dessas pessoas que foram estupradas e assassinadas. Aí um belo dia, a imprensa estava documentando uma visita ao presídio, e a mãe desse estuprador, uma pessoa simples, foi até o presídio, e no horário da visita conversou com seu filho, deu todo carinho para esse filho, esse estuprador, colocou ele sobre o seu colo e acariciou e passou muito carinho para ele. Depois que terminou a visita, eles se recolheram, a mãe foi saindo, o repórter chegou perto dela, eu assisti, eu vi isso, e perguntou: a senhora tem coragem de abraçar, de acariciar um monstro desse, que fez tudo isso, poderia ter feito isso com a filha sua? Olha que resposta sábia. Ela falou: eu não concordo, recrimino, repugno toda atitude que ele fez. Eu acho que ele, inclusive, está sendo justo a prisão dele por 30 anos, ou prisão perpétua. Mas eu o amo. Ele é meu filho. E eu o amo. Então eu tenho que dar todo carinho para ele. Então uma coisa independe da outra. O perdão não quer dizer que você vai deixar de dar carinho, deixar de amá-lo. Por isso que para você perdoar, por que ela perdoa por que ela não fica guardando isso? Porque ela tem amor no coração. Para nós perdoarmos os outros, nós precisamos de amá-lo como ser, como irmão. Nós falamos muito que Deus é Pai, mas não vivemos como irmãos. Então, para perdoar é preciso amar, compreender, aceitar, entender, acolher o próximo. Senão nós temos dificuldade de perdoar. Nós vamos julgar o outro, ele como uma atitude, a pessoa que ele é. Não quer dizer que nós não vamos julgar a atitude dele, mas não julgar a pessoa, amá-lo. Amar o pecador, em que pese criticar o pecado. Que o perdão não é? Perdão não é aprovar comportamentos negativos. Você não precisa aprovar o comportamento negativo do outro para você perdoar. Perdoar não é fingir que está tudo bem. Isso aí não é perdão. Está guardando aquilo na hora que aquilo vem à tona. Perdoar não é esquecer. E perdoar não é manter uma atitude de superioridade. Vou perdoar porque quando Jesus falou ele não sabe o que faz, não é que ele estava sendo superior a ele. Quando Jesus falou isso na cruz. Ele estava se colocando como realista. Né? Ele estava com uma atitude até de Cristo, né? De perdão, compreendendo a atitude do outro. Perdoar não significa que você deve mudar o seu comportamento e confiar irrestritamente no outro. Né? Se um funcionário meu da clínica comete vários deslizes lá, de furto e tudo mais, se eu descobrir, eu vou ficar indignado com aquilo, vou chamá-lo, vou puni-lo, vou entregá-lo à justiça para ser julgado e punido exemplarmente. Essa é a minha atitude. Agora, não quer dizer que eu vou deixar de amá-lo, deixá-lo de acolhê-lo, deixar de dar um bom conselho para ele, e nem ficar guardando aquilo comigo, e nem concordar com o que ele fez. Eu te perdoo, vai embora, e eu esqueço tudo que você fez. Isso não é atitude de perdão. Não é perdão. Perdão é você não guardar mágoa dele, do que ele fez, estimular a melhorar. Todos nós temos um destino que é a evolução. E todos nós temos que estimular o outro a essa evolução. E perdoar não significa que devamos comunicar verbalmente o outro. Às vezes o outro até morreu, né? Não tem nem como falar com você, só em reunião mediúnica. Então, não precisa falar com o outro. Perdão é com você. É você com você, não é com o outro. Aqui eu vou correr um pouquinho, as coisas que cientificamente é provado, que pessoas que demonstram mais inclinação ao perdão têm menos problemas de saúde, o perdão gera menos estresse, a falta do perdão pode ser mais importante do que a hostilidade como causa de doença cardiovascular, de infarto. Tem dificuldade de perdoar, tem muito predisposição a infarto. E pessoas que culpam outras por seus problemas apresentam mais doença cardiovascular e câncer. Nós já falamos sobre isso, e o tempo urge, né? Nós temos que terminar exatamente às 9 horas, não é isso? A coordenação? 9h10? Então.
Oi? Desculpe, 10 horas, né? Então, me desculpe, mas nós vamos ter que passar rapidinho sobre isso para mim poder contar uma historinha que eu acho que é muito significativa para o dia de hoje, no final. Então, o remorso e a culpa são os atormentadores que falava Jesus na parábola do mau servo. Eu não vou falar sobre isso, queria que vocês lessem. Isso é do livro do Alírio Cerqueira, falando sobre isso. Aquela parábola dos atormentadores, aquele que pediu perdão ao Senhor, perdoou 10 mil talentos que ele devia, e depois ele puniu um subservo que devia 10 talentos só para ele. Aí ele falou, você vai ser entregue aos atormentadores. O que é atormentador? Culpa, remorso, é a nossa consciência que nos pune. O remorso e a culpa são o arrependimento que adoeceu. Lembra que eu falei que arrependimento é saudável, aquela culpazinha, né? Que a gente chama de arrependimento. Agora, quando ele adoece, quando vira uma coisa de alta agressão, de punição, de condenação a você mesmo, ao próximo, chama-se culpa. Então, o remorso e a culpa é o arrependimento que adoeceu. A culpa implica em você se julgar, se condenar, e toda vez que você condena, você pune. Qual é a punição que você faz contra você? Autoagressão. Violência contra você mesmo, que chama-se de culpa. Que traz o quê? Depressão. A depressão é uma autoagressão. Pelo fato de você não se aceitar como é. Aqui não vai dar tempo, também está no livro do Alírio, falando sobre as 3 formas de nós convivermos com nossos erros. Ou a gente se julga e se condena e se pune, vem a culpa, que é uma atitude negativa. Uma outra atitude negativa, ou egóica, que ele chama, é você se desculpar, ou seja, falar que aquilo ali não é com você, você se justificar aquilo, não assumir responsabilidade e não crescer com aquilo. Essas 2 atitudes não levam a crescimento espiritual. E a atitude edificante, que é reconhecer o erro, se arrepender, se analisar o seu erro, por que você fez aquilo, sem se punir, sem se castigar. Espiar o que fez e reparar o que fez. Essa atitude evolutiva, coerente, autorresponsável. Isso aqui, eu vou dar só um exemplozinho que mostra o que é essa atitude de você. É como se nós tivéssemos essas 3 atitudes. Um exemplo bem simples. É como se nós estivéssemos aqui na Terra, nós viemos num grande... uma grande seara, onde nós fomos escolhidos para reencarnar aqui, para semear coisas boas, nesse jardim que é onde nós estamos vivendo. E Deus, nosso Pai, nos fornece sementes, as nossas virtudes latentes que nós temos dentro de nós, né, a consciência que está dentro de cada um de nós. Deus nos dá sementes boas, sementes de flores, para a gente plantar nesse jardim. Está aqui dentro de nós, tudo de bom está dentro de nós. Né? O mal não existe, o mal é a ausência do bem que está dentro da gente. O ego nosso cria o mal. Só que na nossa trajetória aqui, nós ficamos muito vislumbrados com os atrativos que a matéria nos traz e começamos a semear, ao invés de semear o bem, começamos a semear sementes de espinhos. Né? Que vai complicar a nossa vida, é muito comum isso. Aí chega um tempo, lá na frente, que a gente olha para trás, e olha e fala, gente, eu só semeei coisas negativas. É um momento de reflexão. Você tomar consciência, aquele momento que você desperta. Por isso que é bom o estudo, é a fé raciocinada, né? O estudo aqui não é para a gente refletir. Poxa, eu estou tomando várias atitudes que não estão coerentes. Eu estou deixando de ajudar o próximo, eu estou guardando, estou tendo inveja, estou sendo muito orgulhoso. E você vai descobrindo essas coisinhas que vão, essas sementes de espinho que você plantou. Aí o que você tem que fazer? Você pode tomar 3 atitudes, aquelas 3 ali que eu falei. Primeiro, você olha para trás, vê aquele monte de coisa errada que você se pune, se condena, se pune e se agride. Vem a culpa de você ter feito aquilo, entra no processo de depressão e não sai do lugar. E aí o que você faz? Você vai lá, rola no meio dos espinhos para se machucar, autopenitência. Se flagela, sofre,
com a falsa impressão de que aquele sofrimento vai te livrar daquilo que você fez. São as penitências que muitas religiões falam, né? Autoflagelação, no sentido de você aliviar a sua tensão psíquica. Você está com aquela tensão de ter feito coisa errada, que nós nascemos para fazer o bem, e você fica com a tensão de ter errado, você, para aliviar aquilo, como a gente não consegue ainda amar, a gente faz o quê? Se culpa e se flagela, se agride, procura o sofrimento para você poder aliviar aquela angústia de ter feito coisa errada, para você pagar o erro que você fez, achando que está pagando com isso. Você sai rolando em volta dos espinhos para se machucar, espinho que você plantou atrás. Isso ajuda alguma coisa? Contribui para a sua evolução? Contribui para a evolução do outro? Contribui para a evolução do universo? Nada. Contribui para quê? Para o seu sofrimento e para você ficar preso, amarrado, aprisionado naqueles erros, naquela culpa que você fez. Tem outra, a segunda forma de agir é a desculpa. Você fala, não, esse espinho aí não foi eu que plantei, não. Foi o vento que trouxe do vizinho, caiu do céu, papapá, foi Deus que quis isso aqui, e não assume o que você fez. Contribui alguma coisa para a sua evolução isso? Nada. Você se desperta para crescer com isso? Não, você está simplesmente fazendo o quê? Protelando, adiando compromisso de você se melhorar, se aperfeiçoar, se evoluir. Uma hora você vai ter que enfrentar aqueles espinhos. Aí na hora de enfrentar, você tem duas formas de escolher. Ou você vai lá e rola no meio deles, ou você toma a terceira atitude, que é a atitude coerente e positiva, que é o quê? Assumir que você fez, assumir responsabilidade. Primeiro analisar que você fez coisa errada. Refletir. Depois assumir que a responsabilidade é sua. E arrepender do que fez. Por isso Kardec coloca, arrepender do que fez, espiar o que fez. O que é espiar? Você vai arrancar aqueles espinhos que você plantou. E na hora que você arranca, às vezes faz o quê? Machuca e dói. Por isso que as expiações são dolorosas. Espiar e depois fazer o quê? Que Kardec fala? Reparar. É o que é reparar? Onde você tirou aquele espinho, pegar aquela sementinha que está lá dentro de você e plantar naquele buraquinho e deixar ela crescer. Fazer coisas boas. Esse é o resumo do nosso processo evolutivo. São 3 atitudes, 2 negativas, egóicas, toda atitude egóica negativa tem passiva e ativa. A passiva é você não assumir desculpa. A ativa é você se agredir. E uma atitude positiva que é a reparação, o arrependimento, expiação e reparação do que fez. O amor. Plantar o amor. Não vai dar para a gente falar, nós já falamos muito sobre isso, sobre a autoculpa. A culpa é um sentimento paralisante. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, ou seja, viveu hoje, o presente, ficar olhando para o passado. O passado é só para o nosso aprendizado, nosso aprender com ele, mas não vivenciar o passado. Somente com ações edificantes nos libertaremos do passado. Então, aquilo que a gente falou, é fácil perdoar um indivíduo que estuprou uma filha sua? Não é. Como fazer isso? Somente com ações edificantes. Só orai, vigiai. O orai é vigiar seus pensamentos, mas vigiar também o quê? Suas atitudes, comportamento no bem, ações edificantes. Você vai ocupar com coisas boas. Só é a única forma que tem de você se libertar daquele pensamento negativo. Por isso nós estamos aqui na Terra, gente. Para poder agir. Para poder tomar atitudes edificantes. No plano espiritual, a gente poderia ficar lá, a gente aprenderia isso aqui, não se importaria com o que o outro fez, né? Decoraria isso aqui, uma lição, resolveria aquele workshop que o Fred Luskin faz, que resolve temporariamente, mas não age, não ama. Por isso que a doutrina espírita ele vai mais a fundo. Você tomar atitudes edificantes aqui no planeta, construir, reparar coisas novas para você. É o amor, somente o amor vai cobrir a multidão de pecados que você fez. O perdão não nos livra de reajustarmos com a justiça divina, a reparação.
Por isso, no início, quando eu falei que o perdão nos traz felicidade, porque nos livra da tensão, da culpa, mas não quer dizer que é uma coisa superficial, não. A gente não vai se agredir, mas nós temos que trabalhar arduamente para reparar o que nós fizemos. As nossas atitudes têm que ser reparadas. Não é nos punir por ter feito aquilo. Aí nós vamos reparar com alegria, a alegria do cristão. O cristão é alegre, deve ser alegre. Por isso, ele está construindo, edificando. Ele não está se punindo pelo que fez, não está se castigando pelo que fez, não está se incriminando e se julgando pelo que fez. Ele não fica preso a esse passado. É um perigo, nós que conhecemos a doutrina, ficar atribuindo toda a nossa vida ao passado. Ah, não, estou assim por causa disso, por causa daquilo. Vive hoje, o presente. Edifica coisas novas. Ninguém tem um passado limpo, gente. Quem está aqui, porque não fomos boa pisca no passado. Não tem por que ficar falando que o avião caiu porque aqueles 150 passageiros foram nazistas, foram não sei o quê. Nós fomos o quê? Você acha que nós fomos santos? Não. Se tivesse santo, a gente não estaria aqui, né? Somos missionários. Então, todos nós temos nossos erros. Vale a pena ficar remoendo o erro? Não, vale a pena a gente plantar a sementinha boa, né? E reconhecer aquele sentimento negativo que nós ainda conservamos em nós. Se nós matamos, assassinamos alguém no passado, se aquilo traz ainda em nós essa violência, essa agressividade, trabalhe isso. Mas não precisa ficar preso ao ter matado alguém, saber que matou alguém, não. Todos nós temos nossas imperfeições que precisam ser trabalhadas. Aí é o exercício de você identificar isso no dia a dia seu. É o autoconhecimento. É fundamental. Se a gente se conhecer a nossa atitude, nós vamos conhecer quem nós fomos. Não precisa ter regressão de memória. Precisa fazer um trabalho de autoconhecimento. Ah, fulano fez isso comigo, eu fiquei chateado. Por que eu fiquei chateado? Ah, porque eu tenho muito... Aquilo me tocou em alguma ferida. Que ferida é essa? Ah, eu tenho a ferida de que eu não mereço, que eu sou isso, que eu não tenho... Aí a pessoa me traiu, eu acho que está reforçando aquilo em mim. Quer dizer, vê a ferida que te tocou. Aquilo que lhe cabe no latifundiário. Então, perdoe-se e caminhe, pois a vida lhe dará sempre a oportunidade de compensar o mal que fez. Fantástico, né, gente? Eu vou repetir. Perdoe-se e perdoe o outro. E se liberte do passado e caminhe para a frente. Porque a vida sempre lhe dará oportunidade de você reparar o que você fez. Aproveita as oportunidades. Sem ficar preso ao passado de erros. Sem ficar preso aos que lhe ofenderam. Orai pelos que lhe perseguem. Amai os vossos inimigos. Aí a gente começa a entender. A pessoa fala, pô, amar meu inimigo? Como é que eu vou amar meu inimigo? É dar a outra face. Qual é a outra face? Em vez de ele bater num lado, a outra face é a face do amor, gente. É amar o próximo. Mas não quer dizer que você vai ficar bajulando o outro, não. Você vai aceitar o que o outro fez, vai aplaudir o que o outro fez. Amar até o fato de você criticar a atitude que ele fez, você está amando. Ao você fazer justiça com ele, a justiça da terra, você está amando. Você está edificando, é caridade com o outro. Amar é não desejar mal para ele. É querer o bem do outro. É não ficar achando que o outro foi culpado pelo que você é. Não ficar desejando que o outro também se trumbique mais na frente. Porque ele te fez mal, ele também deve receber o mal. Isso não é amor. Agora, justiça é amor. Justiça é amor. Por exemplo, aquele funcionário que eu falei, roubou, amá-lo não é pegar e falar, não, tadinho, você vai aprender, eu não vou falar com os outros, não, com os outros comerciantes, porque senão vai te manchar seu nome, vai e continua a sua vida. Isso não é amar. Amar é você querer o bem dele, falar, olha, estou querendo o seu bem, não faça isso mais não, procure se melhorar, passar sentimento de igualdade, não é superior, não, de igual para igual. Mas por outro lado, o quê?
você vai demiti-lo. Quer dizer que você tem que manter ele na sua... Pode manter, aí a partir daí você pode fazer a atitude que você achar melhor. Se você quiser manter na sua empresa e manter uma vigilância sobre ele, mantém. Se você achar que não tem condição de vigiá-lo e ter que despedi-lo, é uma atitude dura, né? Vai dar a pessoa embora. Mas você tem que mandar. Ele errou. Você não tem como vigiá-lo, você não tem como controlá-lo mais, você não vai deixar ele te continuar. Aí você está deixando de amar a quem, se você deixar ele continuar te roubando? Assim mesmo. Então, justiça é amor. Isso eu já falei, a culpa. Isso aqui nós já comentamos, tudo isso aqui, me desculpe, nós já comentamos. E aqui vem a historinha que eu vou terminar então hoje. Essa história se passou durante a Segunda Guerra Mundial, foi relatado por Richard Simonetti no livro Fugindo da Prisão. Essa história foi uns soldados ingleses, escoceses na realidade, né, que foram presos durante a invasão, a tomada de Singapura pelos japoneses na Segunda Guerra Mundial. Os japoneses tomaram a ilha e pegaram os ingleses, os escoceses e tomaram como prisioneiros. Pegaram esses prisioneiros, cerca de 3 mil prisioneiros, foi em 1942, tinha 3 anos ainda de guerra depois disso, e levaram para uma cidade interior da Tanzânia, à margem do rio Kwai. O rio Kwai, aquele famoso filme, A Ponte do Rio Kwai. Se alguém nunca viu, é bom assistir, interessante. Conta exatamente essa história. É uma história real. Esses prisioneiros foram mantidos nas condições mais violentas, inóspitas, insalubres que se pode imaginar. Não tinham direito à alimentação mínima, um prato de arroz por dia, e eram obrigados a trabalhos forçados para construir a chamada Estrada de Ferro, com a tal da ponte do rio Kwai, que seguia nas montanhas e nas florestas da Tanzânia. Trabalhavam descalços e sem proteção nenhuma. Eu vou falar, mas eu vou passar a revisão. Até que um dia, esses prisioneiros ficaram muito revoltados, muito sofrimento, iam morrendo, e eles passaram até a ficar descrentes de Deus. Mas um dia surgiu entre eles a figura de 2 pessoas, Cabo Miller e Cabo Moore, um católico e um protestante. Essas 2 pessoas promoveram a maior revolução e mudança dentro de um agrupamento humano que se tem notícia até hoje na humanidade. Olhe bem, então, essa história que Richard conta. Campos do Inferno, era chamado esses campos de concentração, onde os prisioneiros ingleses ficavam na mão dos japoneses. Aí tem as fotos deles trabalhando. Em 1942, Singapura, Segunda Guerra Mundial, prisioneiros escoceses foram para a Tailândia, às margens do rio Kwai. 3 mil prisioneiros. Péssimas condições, celas sem higiene, sem sanitários, roupas esferrapadas, descalços, dormiam no chão. Mosquitos, doenças, úlceras, tinha chamada úlceras da floresta, que iam comendo a perna deles até perder, davam febre, até perdiam a perna e morriam. Mosquitos, doenças, úlceras, feridas, pouca comida, prato de arroz por dia. Eles eram obrigados a trabalhar na construção da estrada de ferro, na selva, no rio Kwai. Eles tinham que carregar a terra no ombro para poder fazer a estrada de ferro. Com cabeças descobertas ao sol ardente, pele e osso, e eu emagrecendo, sem dó dos doentes. Quem estava doente naquele dia era obrigado a ir trabalhar assim mesmo. Se no meio do caminho não aguentava, eles eram largados, as pessoas iam trabalhar, na volta, apanhavam aquele doente e levavam para o acampamento. Condições mais terríveis. Prisioneiros. Os prisioneiros que se fingiam doentes eram amarrados a árvores, nus, espancados, expostos ao sol, calor e insetos. Eles guardavam muito ódio, raiva dos japoneses, os opressores. Gostariam de matar seus carcereiros. E faziam oração. Eram pessoas religiosas. Prece, pedidos para si, para ver se Deus ouvia suas preces, se libertar daquele inferno, né?
E eles foram chamados os esquecidos de Deus. Eles falavam que Deus tinha esquecido deles, porque não, apesar de toda a oração que eles faziam, não saíam naquela condição. Consequência, falta de ética, roubo, delação, roubava do outro para comer, uma delatava o outro, as situações subhumanas. Era um inferno. Nem Deus, se é que existe, preocupa-se com a nossa sorte. É o que eles falavam, esses prisioneiros, nessa época. Nem Deus, se existe, preocupava-se com a nossa sorte. Porque não viam o resultado. Iam morrendo e morrendo. O futuro deles era a morte. Aí, isso aqui faz parte da nossa escolha. Dois desses indivíduos que estavam, desses prisioneiros, era o Cabo Moore e o Cabo Miller. Cabo Moore católico, Cabo Miller protestante. Tomaram uma decisão e uma ação. Dedicaram a socorrer os companheiros. Começaram, ao invés de ficar pedindo para que Deus os ajude, começaram a ajudar uns aos outros. E começaram, então, conseguiram conservar a sua integridade moral e ética como seres humanos ao ajudar um ao outro. Então, eles pegavam, atendiam os feridos, aconselhavam, faziam reuniões de culto religioso na igrejinha. Na igreja, no início, poucas pessoas, foram aumentando o número de pessoas e, sobretudo, eles davam o exemplo. Na reunião que eles faziam à noite, aqueles dois homens tinham alguma coisa que faltava aos demais. Alguma coisa que os colocava acima do mal que os rodeava. Alguma coisa que não poderia ser arrancada de seus corações, ainda que o torturassem. Era o amor. Então começou a fase do perdão. A prática do amor. Querer o bem de alguém, ajudá-lo nas suas dificuldades. Eles faziam-se representantes do Cristo para socorrer seus irmãos. Pequenos grupos foram aumentando, dezenas, centenas. O exemplo dele foi arrastando os outros. A principal lição que eles discutiam à noite nas suas reuniões era o seguinte: não basta falar, é preciso agir. Esse é um exemplo dos dias de hoje, né? Todos nós estamos indignados com política, com várias coisas. Temos que tomar atitudes. E a principal atitude que a gente tem que tomar é com relação a nós mesmos, com quem nos cerca, sendo honesto, sendo sincero, sendo verdadeiro, ético, com as pessoas que a gente convive conosco. Então, principal lição: não adianta só falar, protestar, promover greves, violência, era agir. Ele até cita o exemplo do Cristo, que morreu na cruz. Ele não aceitou a violência, a agressividade, e se entregou naquele momento. Então, aí as pessoas começaram a se dividir em grupos. Uns começaram a ser massagistas, gostavam de fazer massagem, faziam massagem. Outros tinham aptidão para cozinhar, cozinhavam um para o outro. Outros não tinham aptidão para limpar o banheiro, limpar a cozinha, também faziam isso. Então, braços, um fazia pernas, a pessoa amputava a perna, fazia pernas artificiais com a madeira que eles tinham, com o metal que eles tinham, e foi levando, um ajudando o outro, foi despertando o amor. E com isso foram anulando aquele sentimento de ódio, despertando o amor. O amor cobre o ódio. Aí, o que aconteceu? Eles falaram essa célebre frase que eles falavam: procurei minha alma e não a encontrei. Procurei o meu Deus e não o vi. Procurei o meu irmão e encontrei os três. Então, esse é o lema deles. Aí, as consequências. Antes, disputa por alimentos como feras da selva, medo, raiva, ódio, egoísmo, delação. Depois, construíram abrigos, casa de oração com bambu e capim. Construíram, lavavam sanitários, consertavam utensílios, confeccionavam roupas, começavam a dividir rações com os necessitados. Todos queriam ajudar, eles foram contaminando a todos. O bem contamina, o bem irradia. Consequências, lições de Jesus, um por todos e todos por um, lição da fraternidade. Mudaram a maneira de orar. Antes pediam para si, depois pediam pelos companheiros e, por último, pediam pelos inimigos. Chegaram a esse ponto. Num dia,
eles relatam um dia aqui, que eles estavam fazendo uma oração, e um desses prisioneiros que passou por um sofrimento atroz, ao fazer o Pai Nosso, quando ele falou aquela frase, perdoai os nossos inimigos, assim como nós perdoamos os nossos. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele não conseguiu falar. Essa palavra não saía, porque ele não tinha conseguido ainda atingir o perdão. Mas aí foi trabalhando, e até que um dia eles conseguiram perdoar até os seus inimigos. Retiraram dessa forma de si o peso do ódio. Quando eles conseguiram perdoar os inimigos, tirou o peso dele, aquela mágoa que eles tinham, aquilo que carregavam, começaram a se sentir livres, felizes, né, apesar de toda a dificuldade que eles passavam. Lições de Jesus: quanto mais trabalhavam, melhor entendiam os problemas humanos. Suas mãos eram como antenas que sintonizavam o céu e recebiam bênçãos de conforto e esclarecimento. Sentiram que existia uma razão para o sofrimento e não eram mais vítimas do destino. O sofrimento aí foi o caminho para a fraternidade. Eles começaram a valorizar a dificuldade que eles tiveram, porque passaram a se unir fraternos, criar uma união entre eles. Foi um instrumento para despertar a alma deles, a alma humana, para os valores reais da vida. E renasceram. Aqueles homens sentiam-se como renascidos, capazes de viver em paz, mesmo sofrendo. Compreenderam melhor os japoneses. Percebiam que o mal neles era uma espécie de doença. Quer dizer, o mal dos japoneses, como se fosse uma doença. Quer dizer, nós somos mais frágeis do que mal. Pararam de julgar a maldade do outro. Amaram ele. Era uma doença que eles tinham, a maldade. E como se faz diante de um doente? Tiveram compaixão deles. Olha que interessante. Tiveram compaixão porque acharam que eles eram doentes da alma. Fazia aquela maldade por ser doente da alma. Tiveram compaixão. Ao invés de... Você recrimina um doente? Não, tem compaixão dele. O desfecho. Um belo dia, eles estavam indo para trabalhar, passaram perante um caminhão de soldados japoneses, feridos na luta da Birmânia durante a guerra. Esses soldados estavam sujos, andrajosos, feridas infectadas, cobertas com vermes. Ou seja, os japoneses foram para uma guerra, uma batalha, os feridos eles largaram num caminhão no beira da estrada e foram embora. Os feridos dos próprios japoneses. Os japoneses que os torturavam. Aí os prisioneiros pararam, olha que atitude, limparam as feridas dos seus inimigos, os japoneses, e dividiram com eles sua ração de arroz. Esse é o cume quando você consegue amar. Eram apenas irmãos em sofrimento. Isso criaram então um sentido para a vida. Em 1945 terminou a guerra, mas para eles a sobrevivência não era nada. O grande milagre foi encontrar um sentido para a vida. Deus não ficara indiferente às suas súplicas. Somente quando suas mãos se movimentaram no trabalho de fraternidade é que se habilitaram a ouvir a resposta do céu, a orientá-los para que encontrasse a verdadeira liberdade. Quem sou eu? O que faço no mundo? Deus existe? Como encontrá-lo? Como resolver o enigma do sofrimento humano? Como encontrar a finalidade para a vida? Quando eles encontram pessoas atormentadas que fazem essas perguntas, os ex-combatentes daqueles campos do inferno respondem com um pequeno poema do Cabo Miller. Procurei minha alma e não a encontrei. Procurei o Senhor meu Deus e também não o vi. E procurei o meu irmão e encontrei os três. Muito obrigado. Que tenham um bom domingo.